Essa última semana tivemos dois graves episódios envolvendo comunicadores e a pauta nazismo. Hoje eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Saudações a todos, aqui quem fala é Douglas Lisboa. Eu estou agora nessa plataforma divulgando vídeos sobre filosofia e questões atuais. É mais um convite mesmo para um diálogo e mostrar também a importância da análise conceitual e do cuidado com o rigor dos argumentos. Nessa semana em particular, eu gostaria de tratar do caso Monark e também do caso Adrilles pela Jovem Pan. Como muitos já devem saber, o assunto foi largamente divulgado. Monark, em seu último episódio pelo podcast Flow, levantou a maneira até generosa de colocar a questão. Defendeu publicamente a criação de um partido nazista. E é importante que se note aqui que, no caso de Monark, não foi apenas uma questão de hipótese, ele não apenas considerou essa questão em um cenário hipotético, e isso é uma diferença importante a observarmos, mas ele de fato asseriu, dando a sua própria opinião sobre esse tema. E essa é uma diferença importante que eu gostaria de tratar ainda nesse vídeo. O segundo caso, 24 horas depois, um pouco menos na verdade, da divulgação da fala de Monark, foi do Adélio Jorge, este pela Jovem Pan, que ao final de sua intervenção em vídeo fez uma saudação nazista. Independente de seu tom jocoso na ocasião, assim como o caso Monark, Adrilles foi punido com a perda com a demissão. Uma punição dura, mas também apropriada, dadas as circunstâncias. E isso é importante que façamos, que seja enfatizado. Não se trata meramente de uma questão de brincadeira, falar publicamente, trazer à tona e de uma maneira irresponsável elementos não apenas em fala, mas também em gestos associados com o nazismo. Esses episódios são graves, particularmente nesse momento em que presenciamos o crescimento de partidos, ou melhor, de organizações neonazistas no Brasil. O Brasil tem um histórico que é pouco discutido nas mídias sobre o nazismo, sobre organizações nazistas e o perigo que elas representam em nosso território. E nesses últimos anos temos verificado um crescimento expressivo de grupos que se inspiram nos métodos e ideologia do nazismo. Daí então a gravidade desses dois episódios, tanto de Monark quanto de Adrilles. Mas no caso de Monark em particular, uma coisa que me chama a atenção e que eu gostaria de tratar aqui com vocês é sobre essa ideia de que a liberdade de expressão deveria contemplar todo tipo de ideia, inclusive ideias com as quais estamos em total desacordo, aquelas em que temos total rejeição, que nos causa todo tipo de repulsa. Daí então a fala de Monark acerca do nazismo. Ora, o problema todo em relação à fala de Monark e o seu raciocínio é imaginar que a liberdade de expressão, ou melhor, é imaginar que exista algum tipo de sociedade em que todo tipo de fala poderia ser permitido. Mesmo em sociedades de democracia liberal, como a que nós vivemos aqui no Brasil, não admite que todo tipo de manifestação, todo tipo de fala seja expressa publicamente. E isso se aplica especialmente ao caso do nazismo. É crime a apologia ao nazismo. A questão toda, e talvez esse seja parte da confusão do monarca, é que sociedade alguma jamais
permitiu que todo tipo de expressão, todo tipo de opinião fosse levada a público. É uma marca da sociedade a regulação, ainda que com regras tácitas, do comportamento humano e que implica também a manifestação do pensamento. Pode parecer estranho, mas considere o seguinte caso. Ninguém espera que a pedofilia seja defendida publicamente. E conseguimos imaginar por quê. Se alguém, por algum motivo que seja, por perversão particular, ou apenas para testar a opinião pública, diz por um acaso que é ok, que é aceitável o relacionamento de um adulto com uma criança, pré-púrpura ou não, dependente da sua idade, sabemos muito bem qual será a reação do público. Ela será rápida e ela será veemente, de maneira que essa pessoa será silenciada de alguma maneira, por violência ou por lei. Esse é o tipo de fala em que a sociedade, e corretamente eu diria, não aceita que seja levada a público, não aceita que seja meramente considerada uma discussão plausível. Há, portanto, um conjunto de afirmações, um conjunto de opiniões para as quais a sociedade não está disposta sequer cogitar a sua discussão. Isso vale em relação à pedofilia, isso vale em relação ao assassinato, por exemplo. Não aceitaríamos que as pessoas saíssem por aí defendendo um infanticídio, por exemplo. Claro, há limites, há casos em que a sociedade está disposta a considerar ou admitir que se fale na morte de um outro indivíduo. Mas no caso de uma criança, por exemplo, trata-se de um indivíduo inocente. Temos essa posição em relação a crianças. E eu poderia citar alguns outros exemplos, o assassinato da mãe, o assassinato do pai, por exemplo. São questões que alguns antropólogos poderiam dizer que são tabus, simplesmente na medida em que há um conjunto de regras, ainda que não positivadas juridicamente, que impedem que determinados indivíduos se comportem desta ou aquela maneira. Ou o inverso, que diga que esses indivíduos devem se portar desta maneira. Então, o ponto inicial, eu diria, acerca da discussão que o monarca quis levantar é justamente essa, a percepção de que há um conjunto de afirmações dentro da sociedade que não são consideradas legítimas ou aptas a serem discutidas publicamente. Então, o problema todo de monarca em relação à liberdade de expressão e, por conseguinte, a defesa da criação de um partido nazista esbarra nessa discussão um pouco mais profunda acerca dos valores que uma sociedade já admite tacitamente, que estabelece como parâmetros para então avaliar ou decidir sobre outros tipos de afirmações que conflitem ou não com estas. Ora, se aceitamos que uma criança é inocente, claro, essa não é a visão não predominante historicamente, mas, enfim, admitindo essa ideia de inocência da criança, qualquer pessoa vai encarar a violação da segurança de uma criança como algo perverso, como algo ruim, como uma maldade que deve ser extirpada ou evitada de toda maneira. E é a posição que nós temos em relação ao nazismo. Não é uma questão simplesmente de valor, de declarações de verdade, com valor de verdade. Trata-se mais ainda de questões relativas a valores, aquilo que a sociedade como um todo considera como bom ou não, edificante ou não para os indivíduos. Uma outra questão que eu gostaria de destacar nesse vídeo, e que parece que
não interessou a muitas pessoas, de respeito à crítica que o monarca vinha desenvolvendo e que também foi o objetivo do Adrilles acerca do comportamento hipócrita de algumas pessoas, particularmente pessoas de esquerda, quando se trata da condenação do nazismo, a condenação justa e correta, volto a dizer, mas ao mesmo tempo a tentativa de relativização ou suavização do comunismo. Porque toda a questão acerca da fala do monarca começou justamente com essa queixa por parte dele. Ora, temos aí ainda na nossa sociedade pessoas que acham normal, que acham aceitável que exista um partido comunista, que pessoas se declarem comunistas e não recebam o mesmo tipo de tratamento que pessoas nazistas recebem. Bom, naturalmente que muitos sabem que o comunismo foi tão brutal e tão opressivo quanto foi o nazismo. Isso é uma questão sobre a qual não há como discordarmos. Isso é uma questão que está cravada em fatos. Mas, ainda assim, parte da nossa intelectualidade ousa ainda dizer que, bom, é possível escolhermos um menos pior. É possível dizer que entre o nazismo e o comunismo, o comunismo oferece uma sociedade menos opressiva, menos cruel para as pessoas, particularmente as minorias, isso tudo considerando o conjunto de ideias desenvolvidas, elaboradas por Marx, por Lenin e outros tantos. Mas a questão é justamente essa. Se o critério para podermos diferenciar o nazismo do comunismo é um critério meramente teórico e dentro dessa teoria o comunismo se sairia vitorioso por ter como finalidade uma sociedade mais justa e mais solidária, naturalmente que isso se aplica também ao nazismo. Eu não imagino que nenhum ideólogo do nazismo escreveria para a sua audiência dizendo: olha aqui, gente, o que eu estou propondo é uma coisa horrível, o que eu estou propondo é uma coisa detestável, o que eu estou propondo aqui é uma coisa que vai contra todos os valores da humanidade. Não. É óbvio que os ideólogos nazistas não argumentavam dessa maneira. Independente de quem fosse. Isso se aplica inclusive a Hitler. Naturalmente que eles se dirigiam à sua audiência, claro, o homem branco, o alemão, mas enfim, dizendo que para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, teríamos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade que não tivesse os vícios que se verificava nas sociedades capitalistas de então. Mas isso é exatamente o que promete também o comunista. Então, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da sociedade almejada por ambos, tanto o comunista quanto o nazista oferecem os mesmos resultados. Bom, se trata dos mesmos métodos, isso já é uma outra questão. Eu diria que sim. Eu diria que sim. A violência revolucionária é tão aceitável dentro do comunismo como a violência empregada por forças, por milícias fascistas, nazistas, no caso.